Bom dia com alegria. Eu cumprimento você que está me ouvindo com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Irmãos, em primeiro lugar, desculpa, perdão pelo atraso nessa mensagem que devia ter seguido ontem, esse áudio, mas só hoje é que eu consegui gravar. Mas a palavra que eu trago hoje é uma palavra que falou muito ao meu coração na semana que passou. Aliás, essa palavra, eu só me deparei com ela no estudo que eu fiz a semana passada, mas ela é uma palavra que se encaixa nos últimos meses da minha vida e talvez se encaixe na sua, que está aí deste lado me ouvindo. Ela retrata uma passagem de Elias, uma passagem de Elias pelo deserto, retrata um momento de desânimo, até mesmo poderia dizer de depressão de Elias. Está em 1 Reis 19:4 e diz assim: Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E eu, quando li isso, né, todos nós, ou a maioria de nós, já ouviu alguma pregação, ou já leu essa passagem, né? Essa passagem de extrema tristeza e desânimo de Elias. Mas eu nunca tinha tomado atenção a essa palavra zimbro. Elias estava debaixo do zimbro. Debaixo do zimbro. E então eu fui pesquisar o que era o zimbro, né? E eu descobri que o zimbro nada mais é do que um arbusto. É um arbusto que parece ser uma árvore, mas não é uma árvore. E é uma planta resistente. É uma planta muito resistente que ele aguenta muito tempo sem água, em ambientes áridos, e ainda assim é uma árvore forte, um arbusto, né, que parece uma árvore, que é muito, muito forte. Ele parece uma árvore porque ele é um arbusto alto, imita uma árvore, e apesar de todo o ambiente árido em que normalmente ele nasce, o zimbro representa força e ao mesmo tempo doçura, porque ele produz, não são flores, são bagos que parecem flores, assim como o cacto, né? O cacto também não produz flores. Aquilo que ele tem não são flores, na verdade são frutos. E o zimbro produz um fruto que, além de ter muitas propriedades medicinais, já naquela altura e ainda hoje, o zimbro também exala um perfume muito doce. Então é a capacidade do zimbro. Faço aqui um parênteses, né, antes de entrar na palavra propriamente dita, que eu achei curioso, que o zimbro, embora nasça num lugar árido, embora esteja no deserto, o zimbro exala um doce perfume. E aí eu lembro do doce perfume, que nós devemos exalar o doce perfume de Cristo. Ele tem propriedades terapêuticas, propriedades de cura, e nós também temos que ser cura, assim como Jesus foi, apesar de todo o sofrimento que ele passou enquanto andou na terra. E o zimbro, apesar de tudo, ele imita a beleza e a força de uma árvore. E nós também temos que imitar a beleza. Temos que ser imitadores de Cristo, tanto na sua doçura, quanto na sua beleza, quanto na sua força. E eu achei isso assim, eu achei tremendo quando eu comecei a ler sobre o zimbro. E trazendo para o dia de hoje, o que é o zimbro? Nada mais é do que aquele arbusto chamado de cedro, que nós encontramos aqui em Portugal. Nós vimos muito desses cedros. Eu até tinha deles aqui no meu jardim, já não os tenho, mas são muito bonitos, muito verdinhos. Mas voltando aqui, agora que nós já sabemos o que é um zimbro, voltando aqui para a palavra, Elias, talvez assim como você que está me ouvindo, assim como eu também, talvez Elias já tinha realizado
já tinha tido várias experiências com Deus. Tinha realizado feitos tremendos no nome de Deus. E ele já havia profetizado sobre a seca. Ele já havia sido sustentado por corvos. Elias já havia sustentado milagrosamente uma viúva. Já tinha ressuscitado o filho da viúva. Confrontado aquele rei, como é que era o nome? Acabe. Elias já tinha feito até cair fogo do céu e destruído os profetas de Baal. Elias já tinha orado para que acabasse a seca que ele próprio havia predito em nome de Deus. E o que acontece é que depois de toda essa experiência com Deus, depois de todos esses feitos tremendos em nome de Deus, Elias, ele entra num momento de desestabilização espiritual e emocional diante de uma ameaça de uma mulher, né? Aquela malvada Jezabel. E ele fica desanimado a tal ponto, mas tão desanimado que ele ficou, que ele foge para o deserto e chega a desejar a própria morte, né? Ele pede para que Deus, ele não teve coragem de fazer nada contra a sua vida, mas pede que Deus tire a sua vida, porque ele não aguenta mais. Então, quantas vezes, né, nós também, depois de passarmos por tantas experiências por Deus, né, eu mesmo já vivi tantas curas, tantos milagres, a minha vida é um milagre, né, e tantas experiências que tive com o Senhor, né, ainda o ano passado o Senhor curou meu marido de um cancro, esse ano o Senhor curou-me de uma vesícula que estava só à espera que desinflamasse para ser operada, mas aí veio uma ameaça talvez não tão grande quanto aquelas que nós já vivenciamos e nos desestabiliza de tal ponto que a gente chega a desejar a morte. Quantos de nós já não passamos por situações semelhantes a essa situação que Elias passou? Quantos de nós andamos numa vida espiritual, andamos ali a viver o nosso sonho espiritual, uma vida excelente, a nossa fé está firme como uma rocha, firme na rocha que é Cristo. Mas de repente, uma situação vem e tira o nosso chão. E nos faz até mesmo chegar a duvidar se vale a pena continuar. A gente não consegue lidar com o fato do desejo do nosso coração, dos nossos sonhos serem frustrados. Então, procuramos um zimbro, nos deitamos ali, na nossa inércia, e ficamos ali a lamentar e a esperar que a morte chegue. Quantos de nós talvez esteja neste exato momento como Elias, caminhando pelo deserto, procurando um zimbro para descansar, enquanto a gente não se mete para dentro de uma caverna? E eu hoje quero te dizer que é neste momento, é exatamente neste momento, quando nós estamos no zimbro. Lá no Brasil nós temos uma expressão que é estou no lodo. Mas aqui não. É quando nós estamos no zimbro que Deus entra em ação. E se a gente for continuar a ler, né, aqui essa passagem, nós vamos ver que Deus logo manda um anjo com alimento para fortalecer o seu servo que está ali, inanimado. E se você parar para pensar, se você procurar no fundo do teu coração, o Espírito Santo vai te lembrar que com a gente aconteceu, acontece e continuará acontecendo o mesmo. Porque Deus nunca nos deixará de lado nos momentos como este, nos momentos em que estamos debaixo do zimbro. Ele sempre vai enviar um alimento para nos estabelecer as forças espirituais. Seja através da sua palavra que nós vamos ler, seja através de uma mensagem que nós vamos ouvir, seja através da boca de um irmão que vai nos mandar, que vai nos falar palavras de incentivo. Tantas vezes as palavras de incentivo podem até não ser palavras doces, mas são palavras poderosas para nos fazer acordar e nos pôr de pé e nos alimentarmos e continuarmos a fazer aquilo que que o nosso Pai nos pôs nessa terra para ser feito. Elias,
Quando Deus manda o anjo para Elias, Elias come a comida que o anjo traz. E Elias volta a se deitar. Gente, o grau de desânimo de Elias, eu imagino que era tão acentuado que ele comeu. O restinho de força que ele tinha foi para comer e voltar a dormir. Mas o Senhor não desiste facilmente. Não desistiu facilmente de Elias. O Senhor não desiste facilmente de você. O Senhor não desiste facilmente de mim. O Senhor nunca desiste. Na verdade, nós é que desistimos do Senhor. E por isso, porque Ele nunca desiste, Ele vai e envia o anjo mais uma vez para Elias. Só que aí Elias, desta vez, ele se agarra a essa segunda chance. Se alimenta e passa a cumprir aquilo que Deus tinha enviado ele para fazer. Aquilo que Deus tinha como missão para ele fazer. E eu? Então, quando eu ouvi essa passagem, eu fiquei me perguntando: Senhor, quantas vezes o Senhor manda anjos ao meu socorro com alimento? Eu como e volto a dormir. Será que eu tenho agarrado as chances, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, as infinitas chances que o Senhor tem me dado de me enquadrar, de me levantar e de cumprir os propósitos que Deus tem para mim nesta vida? Irmãos, hoje eu trago uma palavra. Essa palavra que eu trago para vocês, que eu partilho com vocês, é mesmo uma palavra para como é que eu poderia dizer? É uma palavra para te incentivar a comer o pão que Deus manda através dos seus anjos, mas a se levantar, a se pôr de pé. Porque se você também está debaixo do zimbro, como eu às vezes estou e como Elias estava, isso é normal, faz parte da caminhada, nós vimos. Isso não tem a ver com os teus anos com os teus anos de igreja, com os teus anos de convertido, com quanto tempo você é cristão, ou com a quantidade de experiências que você teve com Deus. Isso é humano. Se você hoje está debaixo do zimbro, o que eu quero te dizer é que eu quero que você saiba que estar debaixo do zimbro não é o fim. Porque o Senhor nos sustenta e sustenta todos os seus servos para que a gente não fique prostrado. É normal que a gente caia, não é normal é que a gente permaneça caído. Em Salmos 37, 24, diz assim: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. O Senhor te sustém com a sua mão. Por isso eu quero que hoje você se levante. Levanta-te, aceita aquilo que Deus manda através dos seus anjos, aceita o alimento. Mas depois de comer, não volte a dormir. Recupere-se, ponha-se de pé, porque Deus tem muito mais para realizar na tua vida. Saia debaixo do zimbro e volte a caminhar. É essa palavra curta e cirúrgica que eu trago para a sua vida hoje. Não fique debaixo do zimbro. Por mais que o zimbro represente uma árvore, imite, né, uma árvore forte, por mais que exale um bom cheiro, que seus frutos exalem um bom cheiro, por mais que ele tenha uma boa sombra, não permaneça debaixo do zimbro. O zimbro é um lugar de descanso e de cuidado, onde o Senhor manda os seus anjos e cuida de você. No meio do deserto, Deus providencia um zimbro para você descansar, providencia anjos para te alimentar e produz o alimento para te sustentar. Mas é para que você se levante e continue a caminhar. Não é para que você continue prostrado. Amém? A palavra hoje foi curta e cirúrgica, porque no meu coração, na minha vida, ela entrou assim, de forma cirúrgica. E eu quero que você medite sobre essa palavra. Se você está no zimbro, está na hora de você se alimentar. Receber o alimento que Deus manda, talvez através de uma irmã, de um irmão, de uma palavra, do seu pastor. Receba o alimento. Ainda que você não tenha fome, coma o alimento. Deixe-se ser sustentado pela palavra de Deus, pelo socorro de Deus, pelos anjos de Deus. Levante, tem bom ânimo.
porque Deus tem muito mais para a tua vida. Amém? Era essa palavra que eu queria trazer para você hoje. Eu fico por aqui com um grande beijinho no seu coração. Saia debaixo do zimbro. Fique com Deus. E até o próximo domingo, se Deus quiser. E a gente sabe, Ele não quer que a gente fique embaixo do zimbro, porque Ele sempre quer que a gente continue a caminhar e a ser aquilo que Ele projetou, aquilo que Ele determinou que nós fôssemos aqui nessa terra. Amém? Amém.